Olá, meninas! Vamos dar continuidade às nossas cartas. Nós vamos falar agora da carta de número 30, que é a carta dos lírios. Carta dos lírios. A carta dos lírios, ela é uma carta positiva. Ela é uma carta que vem trazendo as palavras-chave e iluminar, tranquilizar, pacificar e relaxar. A carta dos lírios, como ela é uma carta positiva, ela fala de pureza, de ingenuidade, ela fala da bondade do ser humano, tá? Ou das situações que você precisa empregar na sua vida. Ela fala de paz interior, de pureza, de tranquilidade. Ela fala da bondade, da honestidade, da virtude, né? A virtude também de uma pessoa. Ela fala da alegria divina e da felicidade. Mostra aspectos importantes que terão impactos na vida do consulente, tá? As decisões com responsabilidade. Porque o lírio, ele remete, se a gente fosse falar de profissão, o lírio remete a militar. Militar tem regras, né? Então, o lírio também remete a uma pessoa velha, uma pessoa mais velha. Velha não, usei o termo errado. Uma pessoa mais madura, né? Se fosse saber aí de um homem, a consulente, você vindo carta de homem, carta dos lírios, pode ser um homem mais velho, que vai aparecer na vida dela, uma pessoa centrada, uma pessoa honesta, tá? Um homem mais experiente, que vem na vida aí do consulente. Bem interessante, né? Fala da maturidade e da virtude de uma pessoa. Como seria a alma dessa pessoa? É uma pessoa pacífica, é uma pessoa pura, é uma pessoa generosa, madura, né? Como eu já falei anteriormente. A cabeça desse consulente, quando ele vem representado pela carta dos lírios, é uma pessoa que pensa nos outros em primeiro lugar, tá? Em fazer o bem, né? Em ajudar ali. As emoções dessa pessoa que vem representada pela carta dos lírios, ela é uma pessoa que preza sempre a tranquilidade, o sossego, a paz, ela não quer se incomodar, tá? Ela é harmoniosa, né? Ela quer harmonia nos relacionamentos, tá? Pontos positivos dessa carta: paz, harmonia, empatia e tranquilidade. Pontos negativos é a passividade e o conformismo, né? Vamos levantar, quando a gente está no lado sombra da carta, né? Ela fala dessas questões. A boca tá borrada. Vamos lá! Carta de número 31, a carta do Sol. Ela é uma carta positiva do baralho cigano. Ela é uma carta que vai nos remeter a... Desculpa. Palavra-chave: êxito, sucesso, brilho, iluminação e clareza, tá? Ela vai falar de brilhar, de iluminar, de clarear, tá? Representa vitória, sucesso, satisfação. Ela pode falar também de dinheiro, tá? Quando vem junto com peixes, né? Riqueza, prosperidade, crescimento, progresso, iluminação, intuição, insight chegando, tá? Prestígio, energia positiva, expansão e força criativa, tá? O Sol, ele ressalta que quanto mais liberamos a nossa luz, mais ele irradia em nossa existência, tá? Com prosperidade e abundância. Então, vamos ser positivos para a gente atrair coisas positivas. Quando a gente está no negativo, o seu brilho está apagado, né? Precisa ter brilho, precisa ter luz. Hoje eu estou toda no dourado, porque hoje eu quero luz. Sentei de frente para a janela para pegar bem a claridade do sol, que o dia está lindo, né? Então, vamos lá.
Tem uma forte energia de riqueza e conquista material. Amanhã é outro dia, acorda que hoje é um novo dia, né? Vamos começar, nada como um dia atrás do outro. Então, o sol, ele fala disso. A gente que tem que trazer do nosso interior, né, a beleza, o brilho, o sucesso. Eu estou até de saia amarela, olha aqui. Ó, amarela não, né? Minha saia é colorida. Essa saia eu uso sempre para jogar e para dar aula, né? Eu vivo de saia, tá, gente? Enfim, vamos lá. É, O sol brilha, o sol brilha, mostra um novo raiar do dia, o novo dia começando, a nova oportunidade chegando, né? E uma nova chance em sua vida, tá? Mas também, se fosse um lado sombra, né, o sol poderia falar o quê? Cuidado com o excesso, né? Cuidado com o egoísmo, porque às vezes quando a gente se sente muito, entra na frente quem? O nosso ego, tá? Então, o lado sombra dela seria o quê? Uma pessoa apagada, uma pessoa sem sucesso, uma pessoa que está sem brilho. Então, ela precisa reverter essa situação para ela melhorar, tá? Como seria a personalidade do consulente que vem representado por essa carta? Ela é uma pessoa que brilha, intuitiva e que tem clareza. Gente, desculpe o barulho, eu moro na rua de frente, então não tem como, nem fechando a janela está fechada, a gente escuta a buzina, tá? Desculpa. Então, como seria a cabeça do meu consulente? Pensa com clareza, acessa o seu potencial com facilidade. É uma pessoa que pensa, que tem ideias, que é criativa, né? Ela chega chegando também, né? Como é as emoções desse consulente? Ela se relaciona e se faz entender com facilidade para os outros, tá? Pontos positivos dessa carta: o brilho, o sucesso e o êxito. Pontos negativos é a competitividade, o egoísmo, que aí entra o ego, né? A necessidade extrema de aparecer, ela quer ser melhor do que todo mundo, tá? Então, vamos agora para a nossa cartinha de número 32, a carta da Lua. A carta da Lua, ela é uma carta neutra. Ela precisa das outras cartas para trazer o sentido aqui, tá? Se ela vier cercada de cartas negativas, ela vai pegar o peso das negativas, que aí entra aqui ilusão, devaneios, né? Tá viajando na maionese, não é bem aquilo que ela está pensando, né? Se for num ponto positivo, né? O que acontece? Ela é a carta que fala da intuição, né? Do romantismo. A gente tem sempre que lembrar que a Lua, carta da Lua, ela aqui está numa lua cheia, mas aí ela está aqui numa metade, né? A Lua, a gente tem 4 fases: lua nova, lua crescente, lua cheia, lua minguante, né? Então, vamos observar, né? Você está jogando para o cliente. Que lua é hoje? Né? Hoje, eu até esqueci que lua é hoje, mas hoje é lua cheia, né? Não, lua crescente. Vamos lá. Lua crescente, né? Então, tudo expande, tudo cresce, né? Se fosse lua minguante hoje, né? Cuidado, analisa ali para dar um conselho para o consulente, né? Ela está naquela fase minguante, ela precisa banir alguma coisa, precisa tirar alguma coisa da vida dela. Então, quando vier lua, muita lua ali, para você ver a personalidade, as emoções da pessoa, trazer conselho para ela, observa que lua você tá? E não fugindo do que está na apostila, né? Palavras-chave da lua: desejar, sonhar, fantasiar e idealizar, tá? Ela representa intuição, emoção, as 4 emoções, né? Sensação, sensações que a pessoa tem. Ela fala do feminino, ela fala de angústias, ela fala de medos contidos, tá? Ela fala de reconhecimento, ela fala de mudanças, dúvidas, ela fala do inconsciente, o mundo interior e forças ocultas, tá? A Lua, ela tem a relação com a nossa sensibilidade. Na lua cheia, eu estou me achando. Na lua crescente, eu estou sonhando, expandindo, querendo
crescer. Na lua nova, eu quero novidades. E na lua minguante, eu estou quietinha, né? Estou triste, estou chateada, estou quieta, estou recolhida, né? Ela traz também a facilidade de adaptação, tá? Devemos respeitar as nossas necessidades interiores, tá? Ela é uma carta que traz a questão e conotação dos pensamentos, principalmente quando estamos apaixonados, iludidos, depressivos e em devaneios, tá bom? Então, como seria a alma do meu consulente representada pela carta da Lua? Ela é uma pessoa emocional, ela é uma pessoa intuitiva, ela tem acesso às emoções com facilidade. E ele é muito sensível também, tá, gente? Como é a cabeça do meu consulente, né? Quando eu vou trazer ali um conselho na hora do jogo, como é que está a cabeça daquele meu consulente? Ela muda de ideia com facilidade. Ela se deixa levar pelas emoções, tá? Por que eu coloco cabeça? Por exemplo, vou jogar para uma consulente para Maria. Aí eu não conheço a Maria. A Maria veio indicada por alguma cliente minha de baralho, tá? E aí eu quero saber quem é a Maria. Geralmente eu mando uma anamnese para ela, uma ficha de anamnese, ela me manda o nome de batismo, a data de nascimento dela. Estou me organizando, já me preparei aqui para fazer meu jogo, né? Antes de eu chamar a Maria no Google Meet, o que eu vou fazer? Vou lá embaralhar minha cartinha, boto o nome dela todo no post-it, escrito a lápis, depois eu vou mostrar para vocês, e a data de nascimento dela. Aí eu vou, já arrumei minha mesa, né? Já ativei os meus 4 elementos, já fiz a oração da minha cigana, já pedi permissão a Santa Sara, vou abrir meu jogo. E aí o que eu faço? Quero saber quem é a Mariazinha. Como é que tá as emoções da Mariazinha nesse momento que eu vou chamar ela, porque ela está tão aflita querendo um jogo, né? Então vou ver como é que está a cabeça da Mariazinha. Aí vem a carta da Lua, né? A Mariazinha está o quê? Ela está naquela fase de medo, de mudanças, né? Não vai ser muito fácil, eu preciso conversar com ela com muita cautela, porque a emoção dela e a cabeça dela no jogo está Lua, entende? Então, ela está ali, ó, muda de ideia com facilidade, se deixa levar pelas emoções. Então, eu tenho que ter muita cautela no que eu vou falar para ela de conselho no jogo, porque, de repente, alguma coisa ali ela não vai carregar muito bem, ela vai ficar triste, ou ela vai ficar eufórica, alegre. Então, vamos ter cuidado na hora de conversar com a nossa consulente, tá? Ó, o baralho está mostrando, o baralho aconselhando, nunca sou eu que estou vendo ou que eu estou aconselhando, tá? Às vezes eu me pego também, eu erro nisso, né? Aí eu volto e corrijo. O baralho está mostrando, o baralho está aconselhando, não é você, é o baralho, tá? O jogo está mostrando. Como é as emoções dela? Mudanças bruscas, ela muda completamente de comportamento. Ela pode ser uma pessoa até bipolar, tá? Ela tem mudanças bruscas de humor, ela pensa ser emocional em excesso, ela é muito emocional. Então, uma hora está triste, uma hora está rindo, uma hora está de birra, de cara feia, ela pode ser uma pessoa bipolar, tá? Pontos positivos dessa carta: sensibilidade, intuição, emoção e desejos. Pontos negativos: as mudanças bruscas de humor, a melancolia e a tristeza, tá? Então, vamos falar da carta da chave. Carta positiva no baralho cigano. Ela fala de abrir, decidir, ir, solucionar, acessar e revelar, tá? Bom, ela representa solução, aberturas, decisões, sucesso, resposta, entrar, sair, atitude, livre-arbítrio. Pode representar a abertura ou o fechamento de um ciclo na vida do consulente, tá? A necessidade de empenho e de ação quando essa carta aparece. A chave representa as iniciativas que você
pode ter e resolver, pode também utilizar coisas a seu favor, como banhos, chás, né? Tomar uma atitude e manipular os elementos. Também pode falar sobre isso. A alma do consulente, né? A personalidade, o eu desse consulente, que vem representado pela carta da chave. Ela é uma pessoa que atrai soluções, ela é uma pessoa que acessa fácil o seu poder pessoal, tá? A cabeça dela, ela tem uma mente criativa para criar soluções, ela sempre encontra uma solução para alguma coisa, tá? As emoções dela, ela é uma pessoa que se empenha nos seus relacionamentos de amizade, de trabalho, de amor, ela é muito empenhada ali, tá? Ela vai afinco no que ela quer. Pontos positivos dessa carta, sempre tem uma saída, né? Saída, livre-arbítrio, quase que não sai, e solução, tá? Pontos negativos, demorar para agir. Porque se você demora para decidir se você abre ou se você fecha, já passou a oportunidade, tá? Então, não ter iniciativa também é um ponto negativo aí da carta da chave, tá? Carta dos peixes. É uma carta positiva do baralho cigano. Quais são as palavras-chave dessa carta? Todo mundo fala só de dinheiro. Não, movimento. O peixe está sempre em movimento. E eles estão sempre em cardume. Tá bom? Então, preste atenção nisso. Movimentar, prosperar, multiplicar. Se ela estiver num ponto lá do sombra, essa multiplicação vai ser multiplicação de perdas. Se ela está no ponto positivo, é multiplicação de ganhos. Anota isso. Ela fala de gerar, né, de geração, ganhar e reproduzir, tá? Ela representa abundância, riqueza, prosperidade, dinheiro, se a pergunta for sobre dinheiro, né? Satisfação pessoal, ganho material, bons negócios, rentabilidade e lucros. Se o meu cliente pergunta, eu devo investir o meu dinheiro num novo projeto? Sim, né? Sim, deve investir, tá? Fala da materialidade e da multiplicação do que se tem. Energia dos ganhos, mas cuidado com as cartas negativas, que aí ela entra no lado sombra, tá? Pode sinalizar perdas e dívidas. Se vem com ratos, é perda financeira, tá? Como seria, e tem outras cartas também, tá, gente? Como seria se ela viesse com um caixão, né? Se a pergunta for de financeiro, ela vem com caixão, está muito guardado, está alguma coisa presa, uma pessoa avarenta, tá? Então, vamos voltar para a carta dos peixes. Como seria a personalidade desse cliente, a alma desse cliente, né? Ela é uma pessoa que gosta de se aprofundar em tudo. Ela é uma pessoa intensa, tá? A cabeça dela, atividade mental intensa, muitos pensamentos e pensa muito também em dinheiro, tá? Ela pode ser uma pessoa interesseira também, ok? As emoções desse consulente. Preza por relacionamentos profundos e é bastante intenso ao demonstrar os seus sentimentos. Se ela vem com urso, meu Deus, ela é uma pessoa apegadíssima, é a pessoa que quer, ela possui, ela acha que é dona daquele outro ser, tá? Se falar de relacionamento, se ela vem com urso, cuidado, que é uma pessoa extremamente dominadora, tá? E ela compra o outro com dinheiro. Vamos voltar. Pontos positivos dessa carta: abundância, prosperidade e profundidade. Pontos negativos: só pensa em dinheiro, tá? Guardar mais do que gastar, né? A pessoa mão de vaca, e acumula coisas materiais, pode ser um acumulador, tá? Isso se a pergunta for, né, gente? Se vier com muitas cartas negativas em volta, tá?
Âncora, vamos falar da âncora, a carta de número 35. É uma carta positiva. A palavra-chave é definir, acomodar, estabilizar, estagnar, tá? O que a carta da âncora ela fala? Ela traz segurança, porque ela está parada, ela segura o navio, né? Ela fala de perseverança, porque o navio recolhe a âncora e vai, segue, né? No navio, ela faz parte do navio, né? Ela fala de empenho, ela fala de felicidade, porque uma viagem é uma felicidade, né? Ela fala de estabilidade, controle, consolidação de algo, limitação, porque se ela tiver arriada, ela tem limites, né? Ela fala de êxito e mobilização, autoconfiança, ideias fixas, porque está parado ali, não se mexe, né? Conformismo, estagnação. Esses são alguns dos significados dela. A âncora revela a firmeza para você lidar com situações e desafios. Ela fala de maturidade nas situações, tá? Observem a âncora de vocês. Tem âncoras que tá na areia, tem âncoras que não tem corda, tem âncoras que tem a corrente, tá? Então vamos prestar atenção um pouco ali. Você está acorrentado, né? Você está amarrado. Vamos prestar atenção aí nessa âncora de vocês. A alma, como seria a personalidade do meu cliente, a pessoa, né? O eu dessa pessoa. Ela é uma pessoa que busca se sentir segura. Ela é uma pessoa que precisa de amparo na vida, tá? É aquele tipo de pessoa que não consegue ficar sozinha. Tem sempre que ter alguém do lado. Se for uma mulher, ela tá toda hora ela quer um homem do lado dela para se sentir segura, porque ela é uma pessoa insegura, tá? Cabeça dela, ela tem um pensamento fixo em alguma coisa, às vezes é difícil de mudar porque ela é teimosa, ela tem dificuldade em mudar de opinião, tá? As emoções dessa consulente, apegado e estagnado em algo, tá? Pontos positivos é a solidez, a segurança e a firmeza, tá? E o ponto negativo, quando ela está do lado sombra, estagnação, apego, acomodação, tá? Falta de amparo, medo, enfim. Então, vamos lá. Falar da última carta do baralho, que é a cruz. Eu trouxe a cruz de Camargue, tá? Que é o símbolo da igreja de Saint-Marie de la Mer. Quem não conhece a cruz de Camargue, ela traz uma cruz que fala da fé, ela traz um coração e ela traz a âncora. É a minha fé ancorada no meu coração. Esse é o significado dessa cruz, tá? Depois vocês pesquisem, ela está lá na França, na igreja de Saint-Marie de la Mer. Essa cidade é uma praia linda, eu ainda vou, se Deus quiser, ano que vem, eu quero conhecer esse lugar. Todas as casas nessa ilha, né, onde abortou a Santa Sara com as Marias, na lenda, né? Todas as casas têm essa cruz, tá? Ela é uma carta positiva, ela fala de confiar, acreditar e lutar, tá? Perseverança, né? Ela representa a vitória diante dos sofrimentos, ela fala do triunfo, salvação, destino, ascensão, otimismo, objetivos alcançados e atingidos a partir da dedicação e sacrifício, tá? O fim que vem com a grande vitória, apesar das lutas e do sacrifício, para chegar onde quer, mas você consegue chegar. Não pode desistir, tá? Não desista dos seus ideais, tenha fé e persevere que você vai chegar lá, tá bom? Que a sua vitória chegará, né? Como seria a personalidade do meu consulente aí, a alma, o eu do meu consulente? Ela é uma pessoa que tem a alma antiga, ela é uma pessoa sábia, tá?
Pode ser uma pessoa sofredora, mas que não perde a fé, né? Vai sempre seguindo, porque olha a luz aqui atrás, né? Olha o sol lá atrás, né? A cabeça desse consulente, pensamentos de renúncia. Ela, às vezes, como é que é um pensamento de renúncia? A Mariazinha está discutindo comigo, eu não vou discutir com ela, então eu vou renunciar isso, né? Porque eu não quero brigar, eu não quero me estressar, eu não quero me entristecer, né? Isso é uma renúncia, né? Abrir mão de alguma coisa para o outro, para que você não se aborreça, para que você se sinta bem, né? Emoções dessa pessoa ali, como é que tá as emoções dela naquele momento ali que você está jogando para ela? Ela é uma pessoa que já sofreu muito, tá? Nos relacionamentos anteriores, pode ser de amizade, de trabalho, amoroso, mas que ainda ela acredita no amor e nas pessoas, ela tem fé que tudo vai melhorar lá na frente, né? Tem uma luz no fim do túnel. Pontos positivos dessa carta. Ela é uma pessoa vitoriosa. Perdão. Pontos positivos dessa carta é a vitória e a conquista após uma luta, né? Pontos negativos é o sacrifício e a renúncia. Infelizmente, né? Faz parte, tá? Bom, então nós finalizamos os significados das nossas cartas. Eu quero que vocês leiam isso, tá? Ouçam durante a semana, acompanhem na apostila de vocês. Para adiantar, vamos falar da carta tema, que está aí na página 42, tá? Carta tema, a gente vai utilizar no método de algumas leituras do nosso jogo, tá? Então, o que seria a carta tema? Por exemplo, a minha consulente, ela quer falar de um assunto sobre viagem. Se eu escolher uma mandala básica e eu quiser colocar o tema, vai ser a carta 3, tá? Ou, o que eu vou fazer? Eu vou escolher o método básico para ver o tema da minha consulente. Ela quer saber se a viagem dela vai dar certo, tá? Eu vou embaralhar, aí vou colocar o posicionamento da mandala. Se ela cair na posição do tema, eu vou ver que carta caiu ali para dizer o tema que vai ser a resposta da minha consulente, tá bom? Isso depois, quando a gente for jogar o tema, vocês vão entender melhor. Mas vamos falar do tema. Carta 3, o tema dela é viagem, né? É um navio, então ela tem o tema viagem. A carta 4, como tema, ela traz aí questões de imóveis, tá? Ela pode falar de imóveis, ela pode falar da casa do consulente, tá? Também pode falar de coisas internas, tá bom? Mas como tema principal, imóveis. Casa 5, carta tema, como tema, ela traz saúde e família, tá? Carta caixão, como tema, doença, tá? Ela traz doença como tema. Carta 13, carta da criança, ela vai ser tema de filhos pequenos, pode ser afilhados, tá? Porque às vezes a pessoa quer saber do filho, e aí, né, o tema ali da resposta, a criança fala de filhos ou afilhados, tá? Carta do urso, como tema, pode ser a mãe, a madrinha, a avó ou a sogra, ou pode representar o chefe da pessoa ali que está fazendo a pergunta, tá? Carta das estrelas, estrela. Como tema, ela é a carta da espiritualidade, tá bom? Carta 18. Como tema, ela fala de amizade, tá? Carta da Torre, como tema, ela vai sair para questões de lei, né? Questões de justiça, tá? Questões burocráticas, entra a Torre como o tema
da resposta do assunto, tá? Carta 21, processos judiciais, tá? Como tema também. Coração, como tema, questões de amor, tá? Aliança, questões de relação, relação em geral. Pode ser relação de parceria, relação de envolvimento amoroso, relação de amizade, tá? Carta 26 do livro, como tema são relações referentes a estudos, tá? Carta 27, ela tem relação com notícias, tá? A carta 28 e a carta 29, que é do homem e da mulher, ela vai falar do consulente ou da consulente, tá? Como tema, o consulente e a consulente. Ó, esse é o baralho da Cigana Cássia, que ela traz o homem e o espanhol, e ela traz a mulher e a espanhola, tá? Lírios, como tema, ela vai falar de relações da família, tá? Peixes, vai falar de finanças, dinheiro, tá? A âncora, questões de trabalho, tema, tá? E a cruz, questões de religião, ok? Bom, já até adiantei essa parte aí, que aí na próxima aula a gente já vai entrar nos métodos, tá? Então, a leitura das cartas, elas podem trazer para a gente muitas revelações sobre a vida do nosso consulente, tá? Pode também ajudar a nos conhecer, que a gente tira o nosso conselho do dia, para trazer para a gente decisões assertivas ou não, e o que a gente precisa mudar ali para a gente melhorar, né? Naquela situação que está sendo apresentada. A leitura do baralho, ela vai ser bem fácil quando você entende a pergunta. Então, você só vai responder o que for perguntado, tá bom? Para não se perder aí no jogo, tá? Existem várias técnicas de jogo, várias tiragens de jogo. Você vai se adaptar com a que for melhor para o seu dia a dia, tá? Uma carta de conselho é para a gente treinar, mas uma carta não responde conselho de cliente sozinha, tá? Geralmente, quando o cliente faz uma pergunta, o ideal é você usar 3 cartas, tá? Porque uma carta fica muito vago a resposta para a nossa consulente, tá bom? Então, por isso que eu peço para vocês treinarem conselho do dia com uma carta. Nós vamos depois passar por uma fase que nós vamos treinar com 2 cartas. E depois a gente vai treinar com 3 cartas, tá bom? Quero vocês afiadíssimas no baralho, ok? Então, até a próxima aula. Um bom final de semana para vocês.